Estamos dando início à 36ª sessão de apresentação e defesa de tese de doutorado para obtenção de grau de doutor em Ciência da Computação do PPGCC, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFPA. Eu agradeço inicialmente a todos os membros aqui da banca que aceitaram participar do convite, nominalmente ao professor Kleber Vieira Cardoso, ao professor Aldebaro Barreto da Rocha Plautal, ao professor André Filgueira Ricker, ao doutor Fernando Nazareno Nascimento Farias e, claro, ao coorientador Daniel Menasquet. Obrigado, pessoal, pela participação, pelo aceite. Podemos, então, iniciar a banca, a defesa, o processo de defesa. O Vicente Paulo Sena Ferreira Filho. O título da tese dele é Políticas de Armazenamento de Dados em Cache de Redes com Canais Não Confiáveis. Paulo, você tem entre 40 a 50 minutos para fazer a sua apresentação. Nós temos aqui uma banca de especialistas, cada um, todos especialistas em rede com experiência no tema, cada um com conhecimento mais aprofundado em determinados aspectos específicos da sua tese. Então, por favor, pode iniciar a apresentação. Obrigado. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer também novamente a todos por terem aceitado o nosso convite de participar da banca de hoje. Me chamo Paulo. A apresentação de hoje, intitulada, de armazenamento em cache de dados em redes com canais não confiáveis. Fui orientado pelo professor Abelém e fui co-orientado pelo professor Daniel. A apresentação de hoje, a agenda dela é a seguinte: começar com uma introdução, depois partir da problemática abordada, questão de pesquisa e hipótese, trabalhos relacionados, proposta, os resultados obtidos e, por fim, conclusões e trabalhos futuros. Bom, começando aqui com a introdução, sistemas de caches, caches de rede, são amplamente utilizados para aumentar a capacidade de serviços da rede. Ou seja, eu consigo com as caches aproximar os conteúdos na rede para mais próximos dos meus usuários. Quando eu faço isso, o que é que eu estou conseguindo fazer? Eu estou diminuindo a latência de recuperação desses dados da rede para os usuários e, ao mesmo tempo, também consigo reduzir a carga que vai de tráfego para os servidores de conteúdo que passa pelo backhaul para eles. Então, eu consigo aproximar os dados dos usuários, ao mesmo tempo consigo também reduzir essa carga, porque os usuários pegam esses dados, esses conteúdos, mais próximos deles, sem necessidade de mandar requisições para esses servidores. Outro ponto também que a gente deve levar em consideração é que, hoje em dia, a maior parte do tráfego da rede é através de redes sem fio. E essas redes sem fio a gente conhece que elas são sensíveis à latência, porque esses enlaces sem fio eles não são confiáveis. Eles podem ali perder pacotes, perder dados por N fatores externos, que a gente conhece aí da prática. E, naturalmente, isso aumenta a latência de recuperação desses conteúdos, porque eu vou ter pacotes de requisições sendo perdidos ao longo do processo, que nem chegam nas caches ou nos servidores para ser satisfeitos. Por outro lado, existe uma vantagem em utilizar essas redes sem fio. É que eu posso estar buscando esses conteúdos em caches em mais de um ponto de acesso. Então, tem mais de uma fonte de recuperação de dados. Então, quando a gente olha aqui nessa figura, eu consigo ver com mais clareza essa diferença. Aqui do lado esquerdo, eu vou ter o sistema de uma cache única, ou, em outras palavras, um cache pooling, onde vou ter um pool de recursos de armazenamento numa única cache. E aí eu tenho 3 cenários, onde a minha solicitação ela pode ser satisfeita pela cache, vai acontecer um cache hit, um acerto da cache inteira aquele conteúdo. Ela pode não satisfazer a requisição, e aí, de fato, a requisição ela vai até um servidor de conteúdo, ou então, no caso da rede sem fio, a rede pode falhar. E a requisição nem chega para ver se a cache por ser aquele conteúdo ou não. E aí, qual é a vantagem de ter essas redes sem fio, esses enlaces não confiáveis? Aqui, para o lado direito, eu vou ter caches particionados. O que isso quer dizer? Eu posso ter mais de um ponto de acesso, onde eu vou poder ter mais de uma cache satisfazendo aquela requisição. Qual é a vantagem disso? É que eu trago robustez para o sistema. Porque se uma cache não tiver aquele conteúdo, ou se o canal falhar, eu ainda posso buscar aquele conteúdo em outra cache ou em outras caches, por outros canais. Então, eu trago uma maior robustez na hora de recuperar, de buscar aquele conteúdo pelos usuários. Então, olhando para esse sistema, o que é que eu posso inferir a partir disso? Que o desempenho dele vai depender de alguns fatores, como, por exemplo,
discos de armazenamento, o particionamento da cache, né? Então, por exemplo, eu vi ali que com 2 caches, se uma não tem, a outra pode satisfazer. Então, posso intuitivamente pensar o seguinte: quanto mais caches particionadas eu tiver, mais interessante vai ser para o meu sistema, para o meu cenário, se as redes não forem confiáveis, né? E, claro, também aspectos de congestionamento, canais, se eles forem mais ou menos confiáveis, também vai interferir diretamente. A gente pode ali imaginar isso, né, que isso realmente pode acontecer, né? E por que eu estou levantando esses tópicos, esses pontos, esses fatores? Porque durante o processo de estudo, de pesquisa, a gente percebeu que existem trabalhos, sim, que consideram todos esses fatores, porque cache não é um assunto novo na literatura, ele já é antigo, a gente sabe disso, mas esses trabalhos, eles consideram esses fatores de forma individual. E a gente também pode inferir, né, intuitivamente falando, que essa interação entre eles existe e não é trivial. Só que não era também até o momento tão bem compreendida. Então esse foi um dos focos aí de pesquisa desse trabalho, né, desta tese de hoje. Então, a partir disso, a gente parte para a problemática, né, para o problema ali abordado na pesquisa. Bom, como eu comentei, os canais não são confiáveis, então eles podem falhar em entregar requisição para cache. Isso é um cenário que pode acontecer. Por outro lado, quando eu tenho aí mais de um ponto de acesso que eu posso alcançar nessas redes, o que é que eu tenho como benefício disso? Eu posso pegar minha cache única, meu cache pooling, e particionar ele em 2, 3, 4, 5 e por aí em diante, N caches, para trazer mais robustez ao sistema. O problema disso é que quando eu faço esse particionamento, eu estou inserindo um novo problema no contexto, que é o seguinte: como eu consigo determinar quais conteúdos, e eu falo do ponto de vista de conteúdo, se eles forem redundantes ou diversificados, nestas caches que estão particionadas, elas devem manter como prioridade. Porque se os canais não são confiáveis, eu manter cópias dos mesmos conteúdos nas caches é mais interessante. Eu posso pensar assim. Porque se uma cache não tem, a outra pode satisfazer. Entretanto, se os canais ficarem confiáveis, de novo, eles variam conforme o tempo. Ele é dinâmico, a rede ela é dinâmica. Então, de repente, quando os canais estão confiáveis ou tendem a ser mais confiáveis, aí manter cópias de conteúdos idênticas, redundantes, passa a ser meio que um desperdício para a rede. Porque eu vou ter várias caches que podem ser alcançadas, que se forem iguais, para a rede não é tão interessante. Eu consigo pensar dessa forma. E isso me leva, então, à seguinte questão, que foi ali o cerne de toda a pesquisa, né? A questão principal seria: qual o trade-off entre a redundância e diversidade dos conteúdos que estão armazenados nessas caches, que podem eventualmente sincronizar, ou seja, elas podem, quando mais forem confiáveis, armazenar os mesmos conteúdos, na mesma ordem, então elas seriam uma única cache, assim, digamos, pelo sistema como um todo, nessas redes com canais não confiáveis. Aí eu levanto a seguinte hipótese: que esse trade-off, esse custo-benefício ideal, ele pode ser encontrado através de uma abordagem analítica dessas caches, né, ali modelagem matemática mesmo, e das pistas de armazenamento nessas caches, que eu posso utilizar através de cadeias de Markov e um modelo simples lá de brinquedo que a gente chama para simplificar esse cenário e estudar ele mais a fundo, né, com mais profundidade, com mais detalhes. E, além disso, eu também trago outras 4 questões de pesquisa que nortearam toda a investigação, né, deste trabalho, ali, que nortearam as pesquisas, os trabalhos, os testes, os resultados, que são as seguintes: cada ponto desse de uma questão de pesquisa dessa traz um ponto a ser abordado em específico. Como, por exemplo, questão de pesquisa 1, pesquisa traz ali qual ponto? Qual o impacto das diferentes políticas de armazenamento nessas caches na hora de promover mais variedade ou redundância de conteúdos? Ou seja, aqui qual o impacto das políticas de armazenamento? LFU, LRU, FIFO, RAND e por aí em diante, né? As N que a gente tem na literatura. Questão de pesquisa 2. Qual o impacto agora dos canais serem ou não confiáveis na hora de promover mais redundância e diversidade para esses dados nas caches? Questão de pesquisa 3 já trata sobre aspectos de configuração da rede. Então, por exemplo, tamanho de cache pode influenciar? Número de partições pode influenciar ou não? Tipo de particionamento, se eu divido igualmente as minhas caches ou de maneira desigual, pode funcionar? E as condições iniciais das caches, quando elas forem inicializadas, sei lá, que são iniciadas de uma forma ou de outra, ela pode também impactar no desempenho do sistema final? E por último, a questão de pesquisa 4, como é que eu conseguiria então evitar o envelhecimento das caches quando as redes estiverem com canais em estados confiáveis? Então as caches, consigo imaginar que elas podem tender a sincronizar, e se elas sincronizam, eu teria ali, por exemplo, 5 caches particionados, armazenando 5 cópias de conteúdos que se tornam antigos. Então eu estou envelhecendo a minha cache muito mais rápido, o meu sistema muito mais rápido, quando tem esse particionamento. Os canais eles se tornam confiáveis, né? Então, com base nisso, aqui estão alguns trabalhos relacionados que foram estudados para me embasar para fazer esse trabalho, essa proposta, essa pesquisa, né? E como eu disse anteriormente, vários deles abordam pontos específicos, fatores, mais de maneira isolada, eles não estudam esses pontos de maneira conjunta, com exceção do trabalho do professor Kwan,
lá o Counterintuitive Characteristics of LRU, publicado em 2019 no Infocom, onde ele, na verdade, pode até falar que esse trabalho de hoje é uma extensão do trabalho dele, porque se inspirou nessa pesquisa desse professor, onde ele faz uma modelagem, um estudo sobre a política LRU em redes com canais não confiáveis e caches particionadas. Mas ele não explora trade-off e, de novo, é sobre a LRU o trabalho dele. Então, não explora outras políticas, né? Qual seria o efeito dessas outras políticas nesse sistema também. Então, dito isto, né, a gente parte para a proposta. Para falar sobre a proposta, é necessário, primeiro, definir alguns conceitos, para a gente entender melhor como é que ela anda, né, a pesquisa. Então, a primeira definição da proposta é a seguinte: o estado de um sistema de caches é a coleção de estágio da cache, onde cada estado é um vetor de conteúdos armazenados de acordo com a métrica utilizada para este armazenamento. Então, LRU descarta quem? Conteúdo menos recentemente utilizado. LFU, menos frequentemente utilizado. E assim por diante. O que eu estou dizendo com isso é que, como essas minhas caches foram modeladas como cadeias de Markov, então cada estado dessa cadeia seria uma cópia do vetor de conteúdos que estão naquela cache naquele momento. Então, se ocorre uma troca, é um novo estado, porque é um novo vetor que agora eu vou ter com uma nova ordem, com novos conteúdos. Então, para cada estado desse vetor da minha cache, eu vou ter um estado na cadeia de Markov. Né? Definição 2. O fluxo de requisição é dito positivo se e somente se as requisições são independentes e identicamente distribuídas, e seu domínio é conta de todos os conteúdos. Ou seja, esse fluxo de requisição vai ser positivo quando eu puder enviar requisições para todas as caches de maneira independente e distribuir identicamente, seja um broadcast, por exemplo, e eu posso solicitar nas caches qualquer conteúdo que está no meu catálogo lá daquele sistema. Certo? Definição 3. Aí também puxando um pouco cadeias de Markov. A cache é ergódica se cada um de seus estados pode ser alcançado por todos os outros estados, desde que estejam sujeitos a um fluxo positivo de requisições. Ou seja, dado um estado na minha cache, eu posso variar para qualquer estado dessa cache. Qualquer outro estado é alcançável. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá um vetor de conteúdo X. Ele pode dar qualquer outro tipo de vetor, porque qualquer outro conteúdo pode ser solicitado naquelas caches, naquele sistema. E a definição 4. Um sistema de caches é individualmente ergódico se as caches constituintes são isoladamente ergódicas. O que isso quer dizer? Que para cada cache do meu conjunto de caches particionadas ali, cada uma delas se operar de maneira isolada e elas forem ergódicas, então o meu sistema todo ele é ergódico como um todo, né, por si. E a partir dessas definições, então, parte para a proposta em si, e como eu disse, trazendo de volta a figura do sistema, né, com base nela, a gente modelou um modelo de brinquedo, um cenário simplista, onde eu vou ter um usuário solicitando requisições em broadcast para duas caches particionadas, de tamanhos iguais, certo? E este modelo de brinquedo, que me foi usado uma cadeia de Markov para modelar ele, tem algumas características que eu preciso levantar. Primeiro, a atraso da load foi considerado zero, o canal foi usado broadcast para todas as caches, quantidade nesse cenário do modelo de brinquedo simples aqui, m igual a 2, esse m é o total de caches, então eu vou ter duas caches particionadas de tamanhos iguais, né, 0,5 de armazenamento para cada uma delas, e aí eu vou ter dois cenários de quantidade de conteúdos, um n igual a 2 e um n igual a 3. N igual a 2, tem dois conteúdos, A e B nessas caches que elas podem armazenar. N igual a 3, tem até três conteúdos diferentes que elas podem armazenar, conteúdos A, B e C, por exemplo. Espaço total da cache, considerar as duas caches juntas, é o X. Probabilidade de falha do canal, meu P. Então, P igual a 0, canal 0% confiável. P igual a 1 é um canal 100% confiável. E entre 0 e 1 eu vou ter as N gradações que podem acontecer com esses estados desses canais ao longo do tempo, de acordo com a rede. Além disso, eu também consigo modelar a probabilidade de requisição desses conteúdos, que diz respeito ao quê? A popularidade deles. Então, por exemplo, se meu conteúdo A tem um Q igual a 0,7, ele tem 30% de chance de ser requisitado. Então, ele é mais popular do que o B, que seria 30% lá de chance de requisitado, que é menos popular. Então, eu consigo modelar dessa forma a minha popularidade, certo? E no começo desse trabalho, a primeira coisa que a gente buscou explorar foi o seguinte: será que se as caches forem inicializadas de maneiras diferentes, elas podem impactar no meu desempenho final? Se iniciar de maneiras diferentes, as inicializações diferentes de conteúdos e cache, ou vazias ou não. E aí a gente percebeu que existem 4 cenários para a política FIFO que sim, dependendo de como inicializar essa cache, ela vai ter um impacto direto no desempenho final daquele sistema. Qual é o problema disso? É que são cenários muito específicos, que na prática é difícil que eles aconteçam. Mas matematicamente a gente percebeu que eles existem, que eles não podem ser desconsiderados. Eles não podem ser ignorados porque eles estão lá na matemática para provar que pode acontecer.
Mas para as outras políticas, como a LRU, Random, LFU, a gente percebeu que isso não acontece. Eles são independe de como as caixas estão inicializadas, as políticas não vão sofrer lá no desempenho final delas. Então, aí, por conta disso, a gente levanta o primeiro teorema, que é a independência do estado inicial. Quando o P é menor do que 1, ou seja, os canais não são confiáveis, para as políticas LRU, Random e até LFU, posso colocar aqui, a condição inicial não afeta o comportamento do estado estacionário se as caches estiverem sujeitas ao fluxo positivo de requisições. E dado um cenário específico, onde também minha cache particionada, de uma cache particionada só, for menor ou igual a n-2, para o meu conjunto de caches que eu tiver no meu sistema, este também vale para a política FIFO. Então, para entender melhor esse cenário aqui, esse teorema, a gente traz esse seguinte gráfico, onde calculou a cadeia de Markov e a gente chegou nesses resultados. Então, aqui a gente vai ver que tem resultados para a política Random, LRU, LFU e a FIFO. Mas a FIFO tem dois cenários de inicializações diferentes. Uma FIFO que tem duas caches particionadas inicializadas com conteúdos iguais, AB e AB, e outras caches particionadas inicializadas com conteúdos AB e AC. E quando isso acontece, como inicializa de maneiras diferentes, eu vou ter, então, resultados diferentes no meu desempenho final. Né? Então, perceba aí que existe uma dependência. Por que isso aconteceu? Porque, olha lá, o meu N é igual a 3. Se eu voltar aqui na minha condição, o que é que diz? Que uma cache particionada, qual é o tamanho dela? 2. Aqui nesse cenário é 2. Se este 2 for menor ou igual a N menos 2, quanto é o meu N? 3. 3 menos 2, 1. 2 é menor ou igual a 1? Não, é maior. Então, se essa condição não é satisfeita, então, sim, a FIFO vai depender de como ela foi inicializada lá dependendo do estado final dela, lá, ao alcançar o estado estacionário. Se isso daqui for satisfeita essa condição, então ela não depende. Mas nesse caso aqui ela depende, a gente prova que realmente traz para mostrar que realmente há essa dependência. Né? E isso acompanha a inicialização dela até a variante do canal P de 0.8 a 1, percebe que de fato elas têm desempenhos diferentes da forma como ela é inicializada. Mas a Random, a LFU, a LRU já não depende. Então, a forma como elas são inicializadas, elas sempre alcançam o mesmo resultado final, o mesmo desempenho. Né? Outra coisa que a gente observou também é que quando o canal ele se torna confiável, ou se aproxima de ser confiável, ele tende a P se aproximar de 1, mais próximo de 1, eu começo a perder desempenho. Eu começo a ter maiores taxas de erro, se da cache falhar em entregar aquele conteúdo. Né? E por que isso acontece? É o que nos leva ao teorema 2. Eventualmente, as caches elas vão sincronizar. Então, quando eu tenho P igual a 1, ou seja, o canal ele é confiável, todas as caches com o mesmo tamanho, para a política LRU e a LFU, o Random, outras políticas também, né, posso considerar aqui, estão sujeitos a um fluxo positivo de requisições. Logo, eventualmente, esse sistema vai convergir para uma classe de estados onde todas as caches armazenam o mesmo conteúdo na mesma ordem. Uma vez que esse estado ele é atingido, o sistema se comporta como se fosse uma única cache com tamanho particionado. E a condição para a FIFO depender ou não do estado inicial vale também para o teorema 2. Então, aqui neste cenário, o que é que está acontecendo? Primeiro, o P ficou igual a 1, as caches estão sincronizando, estão se tornando iguais, armazenam as mesmas cópias de conteúdo. O que acontece? Primeiro, elas estão envelhecendo, porque elas estão armazenando, por exemplo, que são duas caches particionadas, estão armazenando cópias de conteúdos mais antigos, por exemplo, mais de uma cópia nesse sistema. Então, ela está se tornando mais velha do que seria o comum com uma única cache. E também, quando eu tenho caches sincronizadas, elas se comportam como se fosse uma única cache de tamanho particionado. Então, se duas caches de tamanho 2, o tamanho da cache é 4. Mas se elas estão sincronizadas, é como se ficasse 2. Então, estou tendo um desperdício aqui de espaço de armazenamento. Isso faz com que minha taxa de erro ela aumente. Eu perca desempenho, o que é contraintuitivo, mas de fato acontece. Né? E a gente percebeu também que como ela começa a perder desempenho quando P tende a 1, então a gente consegue pensar da seguinte maneira. Existe um threshold, existe ali um ponto específico, onde a partir dele eu começo a perder desempenho, à medida que o P ele vai crescendo. Isso me traz ao teorema 3. Né? A falta de confiabilidade pode ser benéfica. Diminuir a confiabilidade do canal pode causar um aumento na probabilidade de acerto. Ou, em outras palavras, se aumentar a confiabilidade do canal, eu posso estar prejudicando o meu desempenho. O que parece não fazer sentido, porque, como assim? Eu estou aumentando meus canais, eles são mais confiáveis, não tem melhor desempenho. Mas se as caches forem particionadas, eu posso estar perdendo desempenho. Isso acontece quando um threshold, que eu chamo aqui de P asterisco, né, meu threshold, ele é alcançado. E aqui a gente observa que para a política LFU, esse threshold ele é maior, ou seja, a política LFU ela consegue se beneficiar mais desses canais não confiáveis, em comparação à política LRU e a LRU independente, que é uma modelagem LRU que a gente fez no trabalho, que ela basicamente são duas caches particionadas que quando uma armazena o conteúdo, a outra não armazena, e vice-versa. Então elas se tornam independentes por conta disso.
Então, vai variar, sim, o threshold de política para política. Né? Então, nessa figura aqui, que é a mesma figura só com uma outra visualização, a gente vê melhor. Na região em vermelho, o meu cache pooling ele é mais interessante. Na região em azul, o meu particionamento ele é mais interessante. Por que isso? Bom, quando o meu pooling é mais interessante? Se os canais estiverem particionados, somente se os conteúdos forem popularmente iguais. O que na prática é muito difícil disso acontecer. Eu vou ter conteúdos com variedades de popularidade muito diferentes na rede. Mas, também, se o meu P se aproximar de 1, aí o cache pooling prevalece. Se não, se eu tiver conteúdos popularmente diferentes, o meu particionamento ele vai prevalecer, ele vai ser mais interessante. E entre um e outro, eu vou ter um cenário mais específico, onde eu posso ter também uma variação. Porque se as caches podem sincronizar quando o P tende a 1, então, se eu colocar políticas diferentes nas caches, eu posso tentar evitar mais tardiamente esse sincronismo. Posso deixar que ele aconteça com menos probabilidade de acontecer. Mas que ainda pode eventualmente acontecer ali por uma margem de erro. Tá? Então, aqui ainda no Teorema 3, eu trago também outros 3 exemplos, 3 gráficos, onde, variando a minha popularidade de conteúdo, a gente observa isso com mais clareza. Então, quando eu tenho Q igual a 0,5, ou seja, 2 conteúdos popularmente iguais, quanto a gente intercalado cada um deles, o cache pooling é sempre mais interessante, né? Essa linha pontilhada, que ela sempre melhorando linearmente. Enquanto quando eu tenho popularidades diferentes, aí o parcelamento ele passa a ser mais interessante, até um certo ponto, né? Até esse threshold ser alcançado, que a partir dele a curva ela se torna convexa, ela começa a aumentar de novo. Então ela vem melhorando o desempenho até um ponto que esse threshold ele é alcançado e aí começa a perder desempenho novamente. Por quê? Os canais estão ficando confiáveis e eu estou começando a voltar a perder desempenho porque as caixas estão sincronizando, elas estão envelhecendo e perdendo, desperdiçando espaço de armazenamento. Né? Então, por conta desses efeitos, a gente traz o Teorema 4, onde políticas aleatórias ou distintas entre as caixas podem ser benéficas. Então, para altas taxas de confiabilidade do meu canal, a probabilidade de acerto dessas caches de um sistema contando com as seguintes propriedades abaixo pode ser maior, mais interessante essa configuração, do que todas as caches implementarem a mesma política. Então, por exemplo, diversidade dita através de políticas distintas. Uma cache operando uma política de troca distinta da outra. Então, 2 caches particionadas, uma com LFU, outra com LRU. Pode ser mais interessante, porque assim eu vou evitar com mais dificuldade que as caches sincronizem. Elas ainda podem sincronizar. Porque, por exemplo, o conteúdo recentemente utilizado pode ser menos frequentemente utilizado. Aí são descartados iguais. Mas se isso acontecer, é menor do que se todas forem mesmo política de armazenamento está sendo utilizado. Ou então, utilizar randomização. Uma política random, com uma combinação com LF e LRU, também pode ser interessante. E aí, nesse gráfico, a gente consegue ver isso com mais clareza. Né? Aqui eu utilizei um trace da Wikipedia, que eu vou falar mais para frente sobre ele com mais detalhes, mas só para a gente poder ver com mais clareza sobre esse teorema. Quando eu vario minha política de armazenamento nas caches particionadas, 2 igual a 2, então tem uma cache LFU, na outra LRU. Uma cache LFU, na outra random. Ou uma cache LRU, na outra random. Quando eu ponho essas políticas a teste com canais não confiáveis, eu consigo ver que elas ganham desempenho em comparação a caches com uma política de armazenamento. Por que isso? Porque quando meu P tende a 1, ali 0.9, 0.97, 1, as políticas que estão na mesma cache, no mesmo sistema, elas estão sincronizando. As minhas caches estão sincronizando. Mas quando tem políticas diferentes, elas podem sincronizar. Mas é mais difícil disso acontecer. Eu consigo evitar com mais facilidade quando eu vario as minhas políticas nas minhas caches. E este insight aqui nos levou à seguinte proposta, que eu chamo de LFU probabilística, né? Ou ProbLFU, lá a sigla dela. O que essa política faz? Foi proposta neste trabalho. Ela vai descartar aproximadamente 10% das requisições que chegam nas caches LFU a partir de um P maior ou igual a 0.9. Por que 0.9? Porque se olhar para esse gráfico aqui, eu consigo ver mais ou menos nele que a partir de 0.9 ali, a minha LFU também começa a perder desempenho. Ou não ganha, ela mantém esse estado, mas ela não consegue mais ganhar mais desempenho. Então, eu consigo pensar, bom, então o threshold para LFU é a partir de aproximadamente 0.9. Então, o que a própria LFU vai fazer? Quando esse threshold for alcançado, esta política ela vai sempre, na requisição chegar para a cache, ela descarta automaticamente essa requisição. Acho que não é aleatória. Tem 10% dela descartar aquela requisição. Por que isso? Porque os canais estão ficando confiáveis. Então, as caches vão tender a sincronizar nesse momento. Mas para evitar que isso aconteça, ela descarta as requisições, uma porcentagem mais chance de ser descartado, uma das requisições, para fazer o quê? Para as caches continuarem percebendo um canal não confiável, com comportamento não confiável. Ah, mas ele se tornou confiável. Está se tornando confiável. Mas as caches continuam percebendo canais não confiáveis. Então, elas conseguem continuar mantendo um desempenho bom e melhorando ele. Né? Então, aí descartar de propósito requisições, o que é contra-intuitivo, mas nesse cenário realmente
tem um sentido, tem um propósito, e ele pode funcionar, se torna interessante, que é o que a própria LFU vai fazer. Então, propondo nessa política, a gente traz alguns resultados. Então, para esse cenário, nós realizamos 3 baterias de testes diferentes, com traces diferentes, né? O primeiro deles, com resultados numéricos, nós utilizamos simulação em C++, com código C++, e um trace sintético, criado a partir de simulação. E variamos algumas configurações, como o número de caches, a política utilizada, configuração do canal P variado de 0.2 a 1, número de conteúdos no catálogo, 10 milhões, tamanho da cache, de 12 a 500 itens que a cache pode armazenar, a questão de itens de conteúdo, métrica avaliada, taxa de erro, miss probability, né? E meu zip lá do parâmetro alfa seria 1.8. Aí vão me perguntar, por que 1.8? Não faz muito sentido. A literatura trabalha com 0.8, ali, uma média, a 1. É porque esses códigos nós utilizamos dos autores lá do trabalho do professor Quan, 2019, publicado no Infocom. Eles nos cederam os códigos deles, que eles usaram no trabalho deles, e nós reutilizamos esses códigos deles para fazer o nosso. Então, lá no trabalho deles, eu perguntei para eles também, depois, né, conversei com eles, me explicaram que eles usaram o Alpha 1.8 no trabalho deles, porque para a modelagem do algoritmo deles, dos códigos deles, ia ser mais difícil trabalhar com Alpha variando abaixo de 1 e acima de 1. Então, eles padronizaram tudo acima de 1 para facilitar a modelagem e os testes dos trabalhos deles. E como os códigos são os códigos deles, eu não quis enviesar o modelo. Então, eu mantive o Alpha 1.8, que foi o que eles utilizaram nesse trabalho, mas eu consigo entender como se fosse 0.8 ali da literatura convencional. Né? E os testes a gente traz aqui, né, para buscar validando nossos resultados analíticos, da nossa investigação da proposta. E a gente observa logo, no primeiro momento, o caso de 2 caches. Ou seja, eu tenho cache pooling, que é esse 0,1, ou seja, uma cache zerada, e a outra com todo o armazenamento possível, 100% armazenamento, ou seja, um pooling, ou então 2 caches fracionadas de maneira igual, 50-50. E eu observo que quando meu canal ele não está confiável, de fato, meu cache pooling ele é pior, ele tem um desempenho pior. Mas quando o meu canal ele tende a 1, ou seja, ele tende a ficar confiável, ela vai ganhando desempenho, enquanto as minhas políticas que estão ali particionadas, elas começam a perder desempenho. E quando o meu canal ele é 1, a gente observa que, de fato, o cache pooling ele é melhor, ele tem mais desempenho do que quando meus canais particionados, eles começam a perder desempenho, então a curva ela começa de volta a ficar pior, ela começa a se inclinar de maneira convexa. E aí, esse foi o primeiro teste que nós fizemos. O segundo, já agora explorando outros efeitos de configuração da rede. Então, aqui eu já estou variando o tipo de particionamento e o tamanho das caches. Então, aqui que a gente buscou nesses testes, avaliar se o tipo de particionamento pode impactar no meu desempenho. Então, quando meu particionamento for 1, é o cache pooling. 0.3, então tem uma cache armazenando 70% do espaço da cache e a outra 30%. 0.5, 2 caches iguais, 50-50. A gente observou que o particionamento, o tipo dele, se é igual ou desigual, nesse cenário não impacta diretamente, não tem esse desempenho muito expressivo. Mas, em contrapartida, quanto maior o tamanho da cache, melhor eu consigo ali ter mais desempenho, eu consigo reduzir as taxas de erro com mais clareza. E isso é intuitivo de pensar, porque se eu tenho caches maiores, eu armazeno mais conteúdos. Então, a chance de fazer outras requisições é muito maior. Então, quanto maior a cache, mais conteúdos aí eu estou conseguindo satisfazer e eu melhoro o meu desempenho. Né? Eu erro menos o sistema. Aqui nesse outro teste, eu já fui agora utilizando 5 caches particionadas. Né? Na figura à esquerda, eu estou variando a curva do canal para um x igual a 50. Tenho uma cache total tamanho 50. 5 caches particionadas, cada uma armazena 10 conteúdos. Né? 10 cada, 5 para chegar no total de 50. Então, variando aqui, eu percebo que, de fato, quando o P tende a 1, eu tendo a perder desempenho. Então, as caches sincronizaram. Estão desperdiçando espaço de armazenamento. Eu posso mostrar muito a cache tamanho 10. E também estão envelhecendo mais rapidamente. E na figura direita, já estou agora variando o tamanho da cache, só para confirmar que, de fato, quanto maior a minha cache, melhor o meu desempenho. Aí aqui na figura B já usei um P igual a 0.3, só para realmente fixar uma forma para poder realizar o teste. Tá? E aqui nesse outro teste, o que a gente fez? Já variou o número de partições de 1 a 4. Né? O cache pooling é uma cache, 4 partições. Na linha de cima eu tenho o tamanho 12, na linha de baixo eu tenho o tamanho 120, ou seja, uma cache 10 vezes maior. Então, o que a gente observa? Que o cache pooling ele só ganha benefício com a medida que o P ele vai crescendo. Se torna confiável, é o melhor cenário para ele. Meu particionamento, por outro lado, quanto mais caches particionadas eu tiver, mais extensível se torna o meu sistema para este canal confiável. Ou seja, eu particionar em 5, 10, 20 caches pode ser muito bom se o canal não estiver confiável. Mas se eles estiverem confiáveis, aí já varia um pouco. Porque aí, de fato, eu já começo a perder muito mais desempenho. Meu sistema, quando tem muitas partições de cache, ele é mais sensível ao estado dos canais se forem confiáveis. Por que isso acontece? Porque, novamente, quando meus canais eles tendem a 1, minhas caches elas vão tender a sincronizar. Então,
pro sistema, é como se tivesse 4 caches se comportando como se fosse uma única só, de um tamanho reduzido. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cache de 100 megabytes, eu divido ela em 4 partições, igualmente, 25 para cada uma. Se elas sincronizarem, para o meu sistema, ele mexe como se fosse uma única cache de 25 megabytes, o tamanho dela é reduzido. Então, eu estou desperdiçando muito espaço de armazenamento. Então, quanto mais partições, é bom se nós não forem confiáveis. Mas se eles se tornarem confiáveis, se aproximarem de ser confiáveis, né, para se aproximar de um, quando P tender a 1, eu perco mais desempenho com isso. E também, quando aumenta o tamanho das minhas caches de 12 para 120, de fato, eu melhoro muito minha taxa de erro, mas ainda assim existe essa perda, não existe a gente percebe que essa perda de desempenho com o PTD1, ela realmente acontece, eu não consigo fugir dela, quando os canais eles tendem a ficarem confiáveis. Né? E esses aqui foram os meus testes numéricos, os testes que nós fizemos, com traces sintéticos, e a segunda bateria de testes foi utilizando traces experimentais. Né? O que acontece nesses traces experimentais? Nós usamos uma ferramenta chamada WebCache nessa versão 0.2, variamos também configurações como número de caches, políticas utilizadas, já faremos outras políticas que a ferramenta disponibilizava, os códigos já foi só testar elas. Variamos a quantidade do canal, o tamanho da cache também foi variada, né? Métrica avaliada, Miss Probability também, então a taxa de erro também é avaliada. E aqui só fazendo um adendo que para esta ferramenta, né, ela, sabendo quando ela é baixada lá, que ela é livre, ela é aberta, ela foi publicada, ela é uma ferramenta para simulações de rede simples. Então, é uma cache enviando por um canal confiável para um usuário recebendo um conteúdo de uma cache para um canal confiável. Então, a gente precisa adaptar essa ferramenta para trabalhar com múltiplas partições dos canais não serem confiáveis para realizar esses testes. E o trace que a gente utilizou aqui foi um trace real. Que trace é esse? Um trace retirado de um nó CDN da Wikipedia, que está localizado na costa oeste dos Estados Unidos, na costa oeste americana, onde neste nó CDN, os autores coletaram uma carga de trabalho durante 14 dias, né, 2 semanas de coleta de dados, e a gente tem esses dados que esse trace nos traz. Então, nesse trace, durante esse tempo, né, dos 14 dias, eles conseguiram coletar aí até 2,8 bilhões de requisições para esse nó, que gerou um volume de dados de 90 terabytes de bytes requisitados para essa cache. E os autores dessa ferramenta, a gente utilizaram esse trace real da Wikipedia para fazermos os testes com a nossa ferramenta que nós alteramos, né, modificamos para tratar desses nossos cenários. Então, com base, por conta do volume de dados ser muito alto, o tamanho das caches também foi maior, para poder ali ser proporcional ao volume de dados que está sendo requisitado para aquelas caches, nesse nosso sistema. Então, com base nesse trace, né, da Wikipedia real, de fato, a gente traz os seguintes testes, os seguintes resultados. Né? Aqui do lado de esquerdo, eu vou ter avaliando o particionamento. Então, particionamento aqui 3070, 2 caches particionados, VM igual a 2, já avaliando várias políticas, a PowerBFU já está incluída, a PowerBFU que foi proposta, já está incluída agora nos testes experimentais. Percebeu que variando o tamanho da cache, de fato, o ganho de desempenho, então eu só revalidei os nossos resultados sintéticos e analíticos, né? E aqui do lado direito já é avaliando o número de partições. Então, de fato, quando a partição M igual a 1, o cache é o pooling, aqui para a política LRU, por exemplo, eu só ganho desempenho. Mas quando o M chega a 5, ou vai aumentando, 2, 3, 4, 5, eu vou perdendo mais desempenho enquanto o meu P ele vai se aproximando de 1. Né? E aqui na linha de cima eu vou ter, para itens de conteúdo, a minha taxa de erro, e na linha de baixo eu tenho em bytes. Então, porque a ferramenta disponibilizava lá, coletar essa estatística em bytes perdidos. Então, a gente percebe também que você coletar esses dados tanto em itens de conteúdo quanto em bytes. Aqui para um P igual a 0,8, né, na figura da esquerda. Tá? Nesse outro cenário aqui, nesse outro teste, já foi variando o quê? O tamanho da cache em conjunto com o número de partições. Então, a cada 2 fileiras eu vou ter um tamanho de cache único, mas variando o cache pooling ou particionamento. Né? O cache pooling M igual a 1, particionamento de até 5 partições, M igual a 5, para um P 0,8. Ou seja, o canal ele não está confiável. E quando a gente coloca isso nesse cenário, o que a gente percebe? Que, de fato, quanto maior o tamanho da cache, melhor o desempenho dela. E quanto mais partições eu tiver, melhora o meu desempenho também. Eu consigo ganhar mais desempenho em comparação com cache pooling, né, usando o trace da Wikipedia, né, e para um P 0.8. Os canais eles não estão confiáveis aqui. Então, de fato, o particionamento ele é mais interessante do que o cache pooling, independentemente do tamanho da cache. Ele é realmente mais benéfico. Agora, nesse outro teste aqui, já avaliamos o quê? As políticas em si. Né? Então, aqui meu cenário M igual a 3. Então, são 3 caches particionados de tamanho igual. O meu P variando de 0,6 a 1, avaliando várias políticas diferentes de armazenamento. E aqui já trago um destaque para a prova LFU que foi proposta nesse trabalho. Como o comportamento dela até P 0,9 ou menor
é igual ao da LFU. Ela se comporta como LFU, ela foi baseada na LFU. Acontece que a partir do meu threshold P 0.9 para cima ele é atingido, ela começa a entrar em ação. O que ela faz? A partir desse threshold, o canal ele se tornou 90% confiável ou mais, ela começa a descartar de propósito 10% de requisições que chegam nela, aproximadamente, de maneira aleatória, no controle aleatório, deixa de ser descartado ou não. Por que eu estou fazendo isso novamente? Porque os canais estão ficando confiáveis, mas eu consigo, através dessa ação que a política faz, manter o comportamento de canais não confiáveis, porque muitas requisições estão chegando para as caches particionadas. Qual é a vantagem disso? É que quando o meu P chega a 1 ou está tendendo a 1, eu continuo ganhando desempenho. Então, com todas as políticas, quando o P se aproxima de 1, as caches estão sincronizando, os canais estão sendo confiáveis, elas estão perdendo desempenho, a prova LFU não, ela continua ganhando desempenho. Porque, por mais que P, os canais sejam confiáveis, o P é igual a 1, ela ainda consegue enxergar para as caches um sistema de canais ainda não confiáveis. Por quê? Porque ela está perdendo pacotes. Né? Para ela, perdendo pacotes para descartar de propósito, mas as caches percebem um comportamento ainda não confiável. Então, você continua ganhando desempenho em aproximadamente até 10% em comparação à LFU, que foi a base, né, dessa proposta. A terceira bateria de testes que nós utilizamos, né, para revalidar os nossos descobertas foi utilizando a ferramenta Traje, né, ou Trace Generator, que é a sigla dela. O que essa ferramenta ela faz? É uma ferramenta que foi publicada em 2021, né, que ganhou, na verdade, a Community Contribution Award do IMC, né, da Internet Management Conference 2021. Ela ganhou lá como o artigo uma melhor contribuição para a comunidade. E essa ferramenta que os autores propuseram, o que é que ela fazia? Ela pega características de traces reais e gera trace sintético. Então, trace não é real. A carga que é utilizada nos testes, ela é sintética, aplicada pela ferramenta. Mas ela é baseada em características de tráfegos reais. Então, ela é meio termo das duas. Ela não é sintética 100%, mas também não é real 100%. Ela é o meio termo, né, dos dois mundos. Então, variamos também número de caches, políticas avaliadas, canal confiável de 0.5 a 1, tamanho da cache que a gente manteve 1 GB, métrica avaliada, miss probability, e o trace é gerado pelo Traje, né, por essa ferramenta. E aqui estão as características desse trace. Então, novamente, o trace é gerado pela ferramenta, mas é gerado a partir de características reais, de traces reais, que a gente consegue configurar na ferramenta, e ela gera esse trace para a gente. E aqui estão os dados que foram utilizados nesses nossos resultados, né, simulados, né, gerados pela ferramenta Traje, aonde eu vou ter aqui dados de vídeo, de mídia, ali fotos, por exemplo, e dados web, como HTTP, como arquivos, PDFs, por aí em diante. Então, tudo isso junto, eu tenho um único trace, um único arquivo de carga de trabalho, requisições para as minhas caches, e usando este trace, criado pelo Trajen, a gente traz os seguintes resultados. Né? Na verdade, são resultados iguais aos passados, mas para revalidar ele uma terceira vez, né? Para a gente confirmar que de fato isso acontece. E aqui a gente consegue observar, a gente observou anteriormente, quando varia o número de partições de M igual a 1, que é o cache pooling, até M igual a 5, de fato, quando meu P ele tende a 1, mais desempenho eu estou perdendo quando minhas caches forem mais particionadas, tiverem mais partições. Aí meu P ele chega a 1. Em contrapartida, se a gente olhar para o lado direito aqui, agora avaliando as políticas em si, né, e vai completo o canal variando de P 0.6 a P igual a 1, as políticas, quando o P está chegando a 1, elas começam a perder desempenho. Então, de fato, isso está acontecendo mesmo, nesse trecho gerado pelo Traje. Mas a prova de FU não. A prova de FU ela continua ganhando desempenho quando ele está se aproximando de 1, tá? Ou chega em 1 também, de fato, como a gente mostrou aqui no gráfico. Por quê? Porque, novamente, as caches elas particionadas, todo mundo sincronizou. Então, elas estão iguais, mas o mesmo conteúdo está acontecendo, esse comportamento acontecendo. As caches estão envelhecendo com mais rapidez, mais velocidade. Por quê? Eu tenho 5 caches particionadas, 3 caches particionadas. Imagina 5 caches armazenando o mesmo cópia de conteúdo antigo 5 vezes. Então, estou tendo mais cópias de conteúdos antigos sem necessidade. Mas isso acontece porque as caches particionadas elas têm esse comportamento. Quando meu P está atendendo a 1, ele é 1. Meus canais eles estão confiáveis. Então, estou desperdiçando espaço de armazenamento, porque a cache também próxima, então, como se fosse muita cache de tamanho menor, muita cache de tamanho particionado, por exemplo, mas a prova de FU não. Como ela consegue manter um comportamento de um canal não confiável, mesmo estando confiáveis, para as caches, o comportamento ainda é como se fosse de um canal não confiável. Então, ela consegue continuar se beneficiando desses estados estimulados, né, pela proposta e continuar ganhando desempenho. Então, ela não perde desempenho quando o P tem, ela continua melhorando desempenho. Novamente, cerca de aproximadamente 10% em relação à LFU,
mas de fato ela continua ganhando desempenho, então tem essa vantagem em comparação às outras, ela não perde desempenho quando o meu P se torna confiável, próximo de ser confiável. E aqui meus testes contra agentes conseguem revalidar essa nossa descoberta, né? Que realmente isso acontece, de fato, nesses sistemas de cache, né? E com base nesses testes que nós mostramos, a gente tira as seguintes conclusões. A gente pode levantar as seguintes conclusões, né? Primeiro, o número de partições, o tamanho da cache, a política que eu estou utilizando pode sim impactar significativamente no desempenho dos sistemas de cache. Eles não podem ser desconsiderados, devem ser considerados em conjunto. Número de partições. Quanto mais partições, melhor para o sistema com canais não confiáveis. Mas se eles se tornarem confiáveis, eu perco desempenho maior, perco mais desempenho quanto mais partições eu tiver, que elas vão sincronizar mais partições de cache. Tamanho da cache. Quanto mais meu tamanho, melhor o desempenho, porque isso é natural, né? Isso é intuitivo. Armazeno mais conteúdos, então satisfaço mais requisições. E a política também. Percebeu que cada política tem um desempenho diferente. LFU e Felipe apresentou melhor desempenho em comparação às outras, e com base nelas nós utilizamos fizemos a prova LFU com base nela. Isso responderia à questão de pesquisa 3 lá que eu trouxe, né, no começo da apresentação. Outro ponto, a fase de confiabilidade é fonte, sim, de aleatoriedade e diversidade de conteúdos. Por quê? Porque se as caches elas forem redundantes, pelos canais não serem confiáveis, requisito para uma cache, ela chega, para outro não chega. Então, eu estou trocando os conteúdos, estou trocando os estados, na outra não. Então, elas estão ficando diferentes, elas estão ficando diversificadas. Elas podem, então, se ajudar, né, trabalhar em conjunto, uma ajuda a outra, quando meus cenários estiverem com canais não confiáveis. Então, quando o meu canal ele não é confiável, ele mesmo é a fonte desses meus caches, elas terem conteúdos variados. E isso aí faz o quê? Eu combato o envelhecimento das caches, porque elas não são iguais. E, claro, isso é só questão de termos. Se eu combato o envelhecimento, né, o cache age, eu promovo o quê? O rejuvenescimento da cache. Ela fica mais nova, digamos assim, né? O cache rejuvenation. Aí vocês responderiam a minha questão de pesquisadores, que é o impacto do canal confiável, né, na hora de promover aleatoriedade, redundância e diversidade de conteúdos. Outra conclusão, o trade-off entre diversidade e redundância vai variar de política a política. Então, a gente observou isso. Cada política vai ter um trade-off, né, um ponto específico, um threshold, que vai começar a perder desempenho à medida que o ele vai se tornando ele vai se tornando confiável nos meus canais. Então, existe esse trade-off, esse threshold, ele existe, mas vai variar de política para política, ele não é igual para todos. Outra conclusão, né? A gente percebeu também que se a gente usar políticas diferentes, né, combinações diferentes como uma random com uma LFU, uma LFU com uma LRU, uma LFU com uma random, eu consigo evitar com mais facilidade que as caches elas sincronizem e envelheçam. Por quê? Porque são políticas diferentes. Elas podem sincronizar ainda? Elas podem. Eu não consigo evitar 100%, porque existe uma probabilidade, mas ela é bem mais reduzida do que se dá políticas iguais, que elas vão sincronizar, isso é natural delas. Então, se responder a minha questão de pesquisa 1 e 4 também, né? Como evitar o envelhecimento das caches, quando elas se sincronizam, meus canais eles tendem a 1. E, por fim, mais prático do que usar políticas diferentes, usar cache pooling, é usar a própria LFU. Por quê? Porque ela vai descartar, de propósito, aproximadamente 10% das minhas requisições, quando o threshold da LFU ele for alcançado, e aí eu continuo ganhando até 10% em comparação à LFU, quando meus canais eles tendem a ser confiáveis, meu P se aproxima de 1. E por que eu falo que ela é mais prática? Porque se as minhas caches forem particionadas, se eu usar, por exemplo, caches com políticas diferentes, eu posso ter 10 políticas com 10 algoritmos diferentes. Então, gerenciar 10 algoritmos diferentes, políticas diferentes, dá mais trabalho. E eu não posso confirmar também que eu vou poder mudar para um cache pooling quando a rede se tornar confiável, porque a rede é dinâmica. Então, agora os canais estão confiáveis. Daqui a pouco pode não estar mais. Né? À noite, madrugada, se os canais são mais confiáveis, pode ter menos gente usando. Isso é natural de pensar. Durante o dia, eles são menos confiáveis, mais gente usando. Então, a rede já está mais sobrecarregada. Então, esses canais, o estado deles é dinâmico. Eu não consigo controlar. Então, para evitar que manualmente tem que ficar mudando para cache pooling, particionamento, mudando o algoritmo, usa só uma política, a própria LFU, ela já combate os dois casos. Não precisa mudar para o cache pooling, ela está ganhando benefício como o cache pooling também ganha, quando os canais tendem a 1, e é só um algoritmo, não precisa vários para fazer isso. E ela tem, de fato, mais benefício do que a LFU, ela está ganhando desempenho, a gente consegue ver isso com nossos resultados. Né? E nossas conclusões, né? E como trabalhos futuros, a partir desses nossos resultados e conclusões, o que a gente consegue imaginar? Bom, usar aprendizagem de máquina, mais especificamente reinforcement learning. Por quê? Porque agora falando um pouco mais técnico, em termos técnicos, para fazer esse trabalho de resultado, essa modelagem toda, nós usamos um código. E nesse código, o estado do canal P, né, que era o estado do canal, era setado como se fosse um parâmetro, era uma variável. Então, eu conseguia colocar lá meu P igual a 0.9, P igual a 1 e fazia os testes. Então, isso era estático. Só que a rede não é estática, a rede é dinâmica. Então, o ideal aqui é que
uma sequência do trabalho, é usar Reinforcement Learning para que minhas caches, as minhas políticas aprendam com a rede quando elas se tornam mais ou menos confiáveis, e aí com a probabilidade, por exemplo, descartar ou não o pacote. A rede está se tornando confiável, começa a descartar. Não está mais confiável, ela percebeu isso, ela aprendeu com a rede, então para de descartar pacotes. Porque não precisa mais, as redes já não são confiáveis. Então é tornar isso de maneira dinâmica, para trazer essa dinamicidade para a rede, né? Através de Reinforcement Learning. E também ampliar o cenário, né? Porque, de novo, a gente usou um modelo de brinquedo simples, era um usuário em broadcast para 2 caches particionados, e um único salto. Então era um cenário muito bem específico, bem limitado. Então, se eu ampliar o cenário para usar vários usuários, por exemplo, requisitando várias requisições ao mesmo tempo, ou variar o número de saltos, fazer múltiplos saltos, então, um canal não confiável é fácil de modelar. Mas se eu tiver múltiplos saltos não confiáveis, a modelagem ela fica mais difícil, porque é probabilidade, tem multiplicação, né, de probabilidade de errar ou não. Então, mas é uma possibilidade que pode acontecer, sim, de variar o cenário e ver como se comporta em outros cenários, né, maiores. Apesar dos testes que a gente fez, né, com traces sintéticos, reais e meio termo, no caso contra a gen. Tá? Também queria ressaltar aqui que este trabalho que estou apresentando, ele gerou 2 publicações, né? A primeira delas foi publicada lá em 2020, chamada Caching Policies Over Unreliable Channels, foi publicada no CCWN em junho de 2020, né? E gerou também a segunda publicação, intitulada Management of Caching Policies and Redundancy Over Unreliable Channels, foi publicado no I3E Transactions on Network and Service Management, em novembro de 2023, então 5 meses atrás, mais ou menos, na 3E TNSM, foi aceito para publicação esse nosso trabalho. E também queria deixar um agradecimento formal aos professores George Dan, do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, e o professor Don Towson, da Universidade de Massachusetts, que não estão aqui hoje, mas que também contribuíram no desenvolvimento dessa proposta, né, desse nosso trabalho que está sendo apresentado hoje. Tá bom? Então, pessoal, professores, queria agradecer novamente por terem estado no nosso convite de participar da banca de hoje. E, finalizando a apresentação aqui, fico aberto aí às suas considerações.